Aquele que a gente estava comentando mais cedo, né? Que eles comparavam nandrolona com o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, bom, a FDA, que é a agência regulatória americana, sempre tem algumas questões assim, aprova ou não aprova. Curiosamente, os esteroides que deveriam ser mais aprovados para a clínica mesmo não são. Tem aprovações de coisas que nem são tão efetivas assim. Mas tem aquele estudo, cara. Os caras comparam 150 mg de Deca, nandrolona, a cada 2 semanas versus 18 IDH por dia. Caralho. Acho que a gente até comentou da outra vez que eu tive aqui. 18 padrão. Padrão. Tratamento HIV. Tá no Café da manhã. Eu ganho ali, foi o mesmo. Então, assim, a gente já cai naquilo que a gente discute também, né? Esse é meio fora da... Esse é bem fora da curva. Bem fora da curva, né? Mas é estranho até, né? 18 Mas aí como é que é? Como é que é? Nem tem. Como é que vai fazer o cara gastar isso, né, velho? Tem como? O cara tá dando um carrinho popular ali por mês. O cara morre falindo, agiota. O custo-benefício é ruim, se for ver. Vai dar custo-benefício ruim. Tanto ir de GH pro cara ganhar ali 2, 3 quilos, que vai boa parte de retenção, né? Por causa... E a glicemia... Porque o GH... porque o GH isolado Ainda tem isso? GH isolado é desperdício, né? É desperdício. Seria mais inteligente usar uma nandro, ou até texto, né? No paciente, assim. Pode. É isso. Não, e fisiologicamente, como é que ela funciona? Por que ela é anabólica? Qual que é a diferença, por exemplo, da ação da testosterona e da nandrolona? Cara, quer falar? Pode falar. A ação é a mesma, basicamente. Tá. Entendeu? Assim, tentar fazer uma analogia aqui. Todo hormônio ele liga no mesmo receptor ali. O Receptor principal, androgênico, entendeu? Então é como se a gente tivesse aqui, eu tivesse aquela porta ali, chegasse alguém e batesse. Todo mundo passa por aquela porta. Cara, mas cada pessoa gera uma reação. Então, por exemplo, vocês aqui, às vezes vocês já receberam alguém que vocês não têm muita empatia, mas vocês vão abrir a porta. Então, vão abrir um pouco mais desempolgado, entendeu? Isso seria uma espécie de uma afinidade menor, um efeito menor. Quem, por exemplo? Que não seja nossa. Aqui são vários. Vários. E já tem quem tem mais afinidade, né? Aquele cara que já chega aqui, cara que já veio 4 trazendo vezes presentinho, pá. O cara já entra, mas é uma analogia muito boa, cara, porque isso acontece, entendeu? Então, assim, o mecanismo é o mesmo. Só que às vezes gera reações um pouco diferentes ali. Mas isso varia de pessoa para pessoa? Não varia, cara. Assim, isso é bom a gente falar, né? Individualidade. Tem a individualidade, mas tem uma média geral, quando eu olho um público muito grande. Mas claro que a gente tem uma individualidade, assim. Lembrando assim, ela atua no mesmo receptor, mas existem diferenças. Por exemplo, quando você faz a modificação química ali na molécula de testosterona, isso vai trazer algumas repercussões metabólicas diferentes, né? Por exemplo, o que se faz ali no caso da nandrolona, o principal é retirar o carbono 19 da molécula que fala, né? Quando você tem a molécula ali, você tem vários carbonos que vão formar aquela molécula e você tem esses carbonos em posições específicas. Então, quando você tira esse carbono 19, você cria o que a gente chama de 19-nortestosterona, que é a nandrolona, né? E a partir dela você pode criar outras moléculas parecidas, como a trembolona, a gestrinona, são da mesma família. Contraceptivos, no geral. São da mesma família, e contraceptivos hormonais. Então, essa modificação já cria algumas características, né? Particulares. Tem mais uma modificação na molécula nandrolona? Cara, eu posso... Não, nandro é só o 19. É só o 19 mas se eu mexo ali nos 2 anéis, coloco uma dupla ligação a mais, isso já pode favorecer que a molécula fique mais anabólica. Se eu mexo em 2 coisinhas, vira um contraceptivo. Essa modificação química faz o que o André falou. Ela diminui o efeito androgênico. Então, você pegou a testosterona, mudou lá o carbono 19, tirou o carbono 19. Você já tem, então, o que seria, não é uma testosterona, mas uma molécula que agora é menos androgênica que a testo. E essa retirada também favorece a atividade anabólica. Então dá pra dizer que a nandro, ela tem uma atividade anabólica, ela é bem anabólica, talvez ali rivalize com a testo, difícil dizer quem é superior, né? Mas ela tem menos efeito androgênico. Isso é interessante pensando numa mulher, né? Porque assim, você consegue usar testo em mulher? Consegue. Mas se comparar a mesma dose, a testo é mais androgênica que a Deca. Muito mais. Não quer dizer que a Deca é pouco androgênica, tá? Você tem que ter... A Deca é um esteroide que a gente vê um certo efeito androgênico. Por exemplo, na minha experiência, a Deca é mais androgênica que a oxandrolona e que a trembolona. É mais fácil a mulher virilizar com a Deca do que com ox ou com trembo. Todo mundo acha que a trembo é muito androgênica, mas eu vejo que a Deca, se pegasse a mesma dose, ela acaba sendo mais androgênica. A gente não vai ter estudo, obviamente, por questões éticas, né? Mas pela minha experiência observacional, assim, eu acho a Deca um esteroide bem androgênico. Por isso que mulher que vai usar Deca, esteticamente, tem que ter uma cautela com a dose, né?
Então, um Masteron seria mais fácil a mulher usar numa dose, tipo, um pouco mais alta. A Deca ali em 50mg por semana, né, André? Eu já Sim. acho que é mais fácil hipertrofiar o clitóris, ter queda de cabelo. Então, a mulher que vai usar a Deca, a gente pode discutir depois com mais detalhes, Vamos entrar. né? Mas é prudente ali trabalhar, se pensando em estética, né? 25 por semana, cada 2 semanas, sabe? Sendo bem cautelosos. Eu acho que assim, é muito mais. O mais importante é a dose. A gente não pode ficar preso a esse potencial androgênico em si. A dose é o que determina. A ideia do potencial androgênico é só você entender. Se você tem um esteroide como a testo, dá pra mulher usar? Dá, mas a cautela tem que ser maior com a dosagem, né? Justamente porque miligrama por miligrama, a testosterona é o esteroide mais androgênico, Sim. né? Pensa se eu dou 100mg de testosterona por uma mulher, uma paciente fazendo diálise. Fico com ela lá 8 semanas, com 100mg de testosterona, ela vai virilizar. 100mg é a dose, uma dose alta, o limiar superior que o homem produz, assim. Então, assim, eu acho que a questão é dose. Uma analogia muito, muito simples é o cara pensar, pô, cerveja tem 4,55% de álcool. É mais fraco que vodka. Se você tomar 5 litros de cerveja e um shotzinho de vodka, você vai ficar mal também, entendeu? Sim, sim. Então é dose. Eu vejo que o pessoal pensa em selecionar muito por isso, por ser mais androgênico, mas não pensa o que é o dose aqui. E aí o interessante é ter estudos clínicos. Estudo clínico é prática, é a mesma coisa que você avaliar alguém, seja qual for o intuito clínico ou não, você consegue ter uma ideia do que aconteceu ali, né? Então, assim, a e nos estudos eles veem a mulher ter alguns efeitos androgênicos mesmo tomando uma dose de 50 cada 3, 4 semanas. Algumas mulheres. Mas normalmente elas toleram bem, né, André? Tipo, normalmente tem um pouco de acne, toleram bem. pode ter um pouco de hirsutismo, que é o crescimento dos pelos em padrão masculino. São colaterais que as mulheres toleram bem. O que começa a mulher a ficar mais preocupada é quando o clitóris, né? Hipertrofia ou quando a voz começa... e cabelo, né? É.